Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Já sabe, tá chegando agora, se inscreve, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar. E vocês sabem que é muito importante interagir com a gente aqui no YouTube. O e-mail está passando na sua telinha se você quer mandar a sua história também. Simbora lá comigo para o nosso vídeo de hoje. Olá, Dani, vim contar uma história e queria falar que eu fico assistindo aos vídeos e fazendo salgados. Faço muitos salgados, fico horas ouvindo seus vídeos. Já teve vezes de eu ficar madrugada fazendo salgados e assistindo você. Ai, muito obrigada, amigo, fico feliz de te fazer companhia. Meu nome é Alice e minha história é pouco problemática. E olha que eu só tenho 23 anos. Eu não sou tão velha assim. Moro em São Paulo, tenho 1,69 m de altura e sou casada. Assim, né, amiga? Tenho uma filha de 2 anos que é uma benção na minha vida e vou começar a minha história. Vou começar pelo início de tudo da minha família. Começa lá com a minha avó, há 80 anos atrás. Para vocês entenderem que quando uma família parece que carrega uma coisa com a gente, parece que aquilo não sai, né? O tal do karma deve ser, né? Vai passando de geração em geração. Parece que é karma, não sei explicar. Bom, Dani, então, a minha avó é filha de espanhola com português. A vida dela foi muito sofrida desde o início. Os pais dela vieram de navio na Segunda Guerra Mundial da Espanha e vieram para o interior de São Paulo. Eles tinham uma plantação de café, então eles colhiam café, né? Aquela vida sofrida. Ela fala que o pai dela era um homem muito rude, daqueles homens, né, daquela época, sabe? Não deixava ela sair e lugar de mulher era só limpar a casa e ir para o cafezal. Então, só isso ela fazia da vida dela. Não podia ir na escola, não podia fazer nada. Então ela conheceu meu avô. Meu avô também, como todo homem daquela época, né, era bem rude e ignorante e agressivo. E com ele, minha avó teve 7 filhos, sendo 5 meninas e 2 meninos. A vida dela começou muito cedo, pois ela queria sair da casa dos pais para tentar ter uma vida melhor. Só que mal sabia ela que meu avô também era assim como meu pai. Ela me contou uma vez que ele catava ela pelo pescoço, batia nela sem mais nem menos. E eu vou contar agora, nesse momento, de um filho específico. Acho que foi um caso bem triste da minha família. Meu tio, vou dar o nome dele de Tito. Minha avó fala que ele dava muito trabalho. Ele era daquelas pessoas meio suicidas, né? Que brigava com todo mundo, não tinha medo de nada, né? Então, tipo, uma hora o pior ia acontecer. Vocês estão me entendendo, né? E uma vez, gente, ele fez algo específico. Ele pegou uma cobra e mordeu essa cobra. Na época, gente, não tinha diagnóstico para isso. Mas hoje em dia, ele seria uma pessoa autista e esquizofrênica. Então, eu acredito muito que na época ele tinha esquizofrenia. A minha avó fala que ele via coisas, que ele falava com pessoas, então ele tinha uma cabeça bem perturbada. Minha avó fala também que teve uma vez que ele ficou atrás do carro de propósito, com as 2 pernas para fora, esperando o carro dar ré e atropelou ele. Ele quebrou as 2 pernas e foi muito triste. Gente, a minha avó praticamente não sabia mais o que fazer. E, tipo, ele fazia tantas coisas absurdas que a avó não sabia nem como reagir mais, né? Ela só estava esperando que o pior acontecesse. Bom, eu me recordo que a minha avó falou que na época teve até reportagem lá para falar com a avó dela essa questão aí que ele foi atropelado, porque ficou ali para ser atropelado, né? Como ela disse, ele era meio suicida. Então, fizeram uma reportagem com a avó dela sobre isso, tá? Bom, Dani, até que um dia ele arrumou briga com um cara.
esse cara estava à paisana, só que era um policial. Não estava exercendo a função naquele momento, mas esse cara deu um tiro no meu tio e o meu tio não sobreviveu. Faleceu por conta desse tiro. A minha avó e minha mãe também contam que foi muito triste, porque ele não era muito querido quando ele estava em crise. Mas, quando ele não estava em crise, elas falam que ele era uma pessoa muito boa. Mas é uma questão, né, gente? Uma pessoa que tá vivendo dessa maneira, né? Uma hora algo pior vai acontecer, né? Bom, quero contar também alguns fatos sobrenaturais que aconteceram desde a época da minha avó. A minha avó fala que as minhas tias eram muito de xingar uma a outra, sabe? Eu não gosto de falar esse nome dentro de casa, mas eu vou falar para vocês entenderem. Como, por exemplo, nossa, eu odeio falar esse nome também, mas uma chamava a outra de desgraça, desgrama, inferno, essas coisas pesadas. E nessa época, estava tendo uma procissão da Quaresma e a minha tia estava xingando muito nesse dia. E na hora que todo mundo foi dormir, a minha avó foi deitar, falou que a minha mãe escutou uma bateção de pé perto da janela. A minha mãe falou que aquilo foi um dos piores dias da vida dela, porque elas olhavam na janela, gente, mas não tinha ninguém. Então, assim, ouvia o barulho ali, mas não tinha ninguém. Então, elas acham que pode ser alguma coisa relacionada à tia que ficava chamando esses nomes aí, vocês entenderam, né? A minha avó orou, minha avó e minha família sempre foram muito religiosas. E no outro dia, minha avó acordou, foi lá fora e tinha uma moça que morava lá do lado da casa da minha avó. E ela falou pra minha avó, tipo, Dona Maria, que ela falou assim: Dona Maria, o Saci pulou a noite toda aí na janela de vocês, porque vocês estavam xingando muito. Gente, eu não sei se vocês acreditam nessa história, ela disse, mas eu acredito. Então, quando elas abriram a porta, elas não viam ninguém, mas a mulher que nem sabia que tinha alguém fazendo barulho ali, falou que o Saci estava pulando na porta dela. Saci, eu lembro do sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, agora eu vou contar a história da minha mãe. Minha mãe teve uma infância muito sofrida. Minha mãe fala que minha avó era muito rude com ela e também meu avô. A minha mãe fala que a minha avó, apesar de ser rude, nunca bateu nos filhos, tá? E minha mãe fala que a minha avó fez ela parar de estudar na quarta série para trabalhar. A minha avó, Dani, nessa época, cortou o cabelo da minha mãe igual o Joãozinho para ela parar de querer ir para a escola, tipo, para ela sentir vergonha e não querer ir mais. E isso foi dito e feito. Minha avó conseguiu o que queria e assim a minha mãe não quis ir mais para a escola e começou a trabalhar com 14 anos e parou de estudar. Eu tinha uma tia também, vou chamá-la de tia Dete. Era uma tia muito querida. Ela teve uma vida sofrida também. Acredito que não fechou um diagnóstico, mas acho que ela também tinha algum grau de esquizofrenia. A minha mãe fala que ela era muito bonita. Era uma mulher loura, olho azul, tinha um pernão, uma cor de pão de dar inveja. Onde ela passava, ela chamava atenção. Ela era muito carente e muito namoradeira. Minha mãe falou que ela teve um namorado em específico que ela namorou e sofreu muito. Até tentou se por causa desse homem. E ao longo da vida também, ela tinha várias alergias a vários medicamentos. Ela não podia tomar várias coisas por conta dessa alergia, né? Porque o dia que ela tentou ali acabar, né, se auto-exterminar, ela tomou muitos medicamentos. E parece que depois daí, o organismo dela começou a passar muito mal toda vez que ela tinha que tomar algum remédio. Pelo menos foi isso que ela está explicando aqui. Bom, ela não morreu, né? Ela foi no hospital, fez uma lavagem e tal e sobreviveu, tá? Mas ela ficou aí com esses problemas. E também, Dani, depois ela ficou depressiva, ela teve síndrome do pânico, toda a vida ela foi assim. Mas eu vou voltar aqui para falar um pouco mais dela. Dani, voltando à minha família,
resolveram fazer a vida em São Paulo, na capital, Zona Leste. Primeiro veio meus avós. Eles vieram e viram como era aqui. Minha mãe já era maior e ela também queria ganhar dinheiro, queria trabalhar. Então, depois dos meus avós, veio a minha mãe, sozinha. Minha mãe sofreu muito. Ela morou um tempo na casa de amigos porque ela não tinha um trabalho fixo. Eu também não tinha uma casa. Então, minha mãe conta... ela não tinha trabalho fixo e também não tinha uma casa, né? Então, a mãe dela conta que sofreu muita humilhação. Minha mãe trabalhou em trabalhos árduos. Conseguiu um dinheiro e trouxe os avós novamente, que os avós já tinham ido embora, tá? E assim, Dani, eles alugaram uma casa e começaram a vida, e todas as irmãs vieram depois. Então os avós vieram, viram como era, voltaram. A mãe decidiu vir, a mãe de Alice, começou a trabalhar, alugou uma casa, trouxe os avós de volta e vieram a família toda, né? Dani, a minha mãe fala que conheceu muitos amigos e foi muito feliz na época em bailes. Naquela época, era anos 80 para 90. Ela curtia muito. Então, mais ou menos em 92, 93, ela conheceu meu pai. Minha mãe sempre foi bonita. Eu vejo as fotos dela, ela parecia uma Barbie. Ela tinha um cabelo loiro, tinha uma bunda bonita, franjinha, um corpo de dar inveja. Simplesmente, meu pai, pelas fotos que eu vejo, era muito feio. Então, sinceramente, eu não sei o que minha mãe viu no meu pai. Bom, a minha mãe fala que ele nunca tratou ela tão bem. E minha avó falava para minha mãe, falava assim, olha, esse cara vai te fazer sofrer muito. Minha mãe ficou até com raiva da minha avó e falou que se ela não desejasse coisas boas para ela, não era também para desejar coisas ruins, tipo falar, você vai sofrer muito com esse homem. Então, a mãe dela, contrariando ali toda a família que via ali que o cara não prestava, né, casou-se com o pai de Alice. Dani, minha mãe sofreu muito. Logo que eles casaram, depois de uns 4 meses mais ou menos, minha mãe engravidou de mim. Minha mãe fala que meu pai humilhava muito ela porque ela não tinha estudos. Lembra que ela parou na 4ª série? Minha avó preferiu que ela trabalhasse na época. Meu pai não era merda nenhuma. Ele só tinha um curso de mecânico, nada demais. Mas ele ficava na sala com os amigos, zoando, enquanto a minha mãe ficava no quarto chorando. Tipo, tirando onda ali que... Ai. Vou contar um pouco do meu pai. Meus avós eram baianos, meu pai paulista. Minha tia, irmã dele, fala que ele era muito ruim. Inclusive, quebrou um dedo dela enquanto eles brigavam. Então, o gênio dele realmente sempre foi ruim. Minha mãe teve uma gravidez complicada, porque ela não podia ter parto normal, e ela fazia ultrassom toda semana para ver se estava tudo bem. Até que eu nasci. Minha mãe fala que eu fui muito apressada, e já estava coroando. Acho que era tomando cor, assim, passando do tempo, né? Porém, não tinha como ter parto normal e acabou tendo que ser uma cesárea de emergência. Minha mãe fala que meu pai não mudou, ele continuou ruim. Aliás, pior, pois ele humilhava ainda mais minha mãe, falando que ela não podia dar um futuro próspero para mim, porque ela mesmo não tinha estudos. Enfim, Dani. Com 2 anos e meio para 3, eu não me recordo ao certo, eu fui na casa da minha tia Dete. Meu Deus, como eu gostava dela. Ela deixava eu fazer simplesmente tudo. Minha mãe, por conta da trajetória de vida dela, sempre foi muito protetora e um pouco narcisista até. Eu enxergo isso hoje, sabe? Que foi por conta do passado dela. Eu lembro que tia Dete colocou um CD para tocar música, que eu não vou nem falar o nome de quem é a cantora, mas quando eu ouvi esse CD, eu vi que as coisas já começaram a ficar estranhas. Conforme eu ia pulando e cantando, eu sentia algo carregando as minhas pernas. Após esse episódio de ouvir essa música, minhas noites nunca mais foram as mesmas. Eu acordava chorando porque eu realmente sentia que tinha alguém me tocando, alguém mexendo em mim. E minha mãe e meu pai, né, achavam que
era porque eu não queria ficar no berço. E o mais engraçado, Dani, é que eu lembro de tudo. Eu era tão pequena, mas eu consigo me lembrar disso. A minha mãe então me levou na igreja para orar. A pastora falou que queria ir na minha casa para orar e assim foi. Ela foi na minha casa e assim que ela entrou no meu quarto, ela deu um pulo para trás. Começou a orar, repreendeu. E depois ela falou para minha mãe que viu uma mulher muito grande atrás do meu berço, com uma mão gigante, um cabelo comprido. Ela estava ali literalmente sentada no meu berço, né? Perto de mim. Ela ficava mexendo comigo e após essa oração nunca mais senti mais nada. Minha mãe sempre teve o dom da visão. Era muito forte, ela era médium. E esse dia ela me falou que viu essa mulher grande saindo debaixo do berço. Na época, no quarto, tinha um ventilador de teto. E ela bateu nesse ventilador, rodou e saiu pela janela e nunca mais voltou. Esqueci de contar, Dani, que a minha mãe sempre foi uma crente fervorosa. Meu pai era espírita, então ele sempre se batia de frente em questão da religiosidade. Teve uma vez que eles brigaram. Minha mãe conta que meu pai foi dormir na sala e quando ele foi dormir, a minha mãe estava orando no quarto de madrugada e ela viu como se fosse meu pai olhando de rabo de olho para ela, lá no canto do corredor, que dava para o quarto. Minha mãe brincou, falou: se você quiser vir, pode vir deitar comigo. Minha mãe ouviu meu pai roncando na sala. Foi aí que ela gelou. Ela deitou e começou a repreender. Então, tipo, o pai tava dormindo, mas ela viu o pai na porta de canto de olho? Ai, meu Deus, pai. Bom, minha mãe começou a repreender, orar, e essa coisa atravessou minha mãe, começou a respirar no cangote dela, e depois sumiu. Gente, eu vou dar um adendo aqui rápido. Olha só. Quando eu era pequena, eu já contei aqui, né? Eu não ficava no meu berço. A minha mãe conta. Gente, minha mãe, ela não era assim, nenhuma católica fervorosa, nada. Minha família nunca foi assim de nenhuma religião, sabe? Todo mundo era meio que nem eu. Acreditava em Deus, acho que por isso que eu sou assim, né? E todo mundo tinha muita fé em Deus, mas ninguém frequentava igreja e tal. Fui batizada, tudo na igreja católica, mas não era aquela coisa, vamos na igreja todo dia. Bom, a minha mãe e o meu pai contam que quando eu era pequena, eu não ficava no meu berço de jeito nenhum. Toda vez que me colocavam no berço, eu chorava, e minha mãe falou que eu gritava. Eu tirava do meu berço, eu ficava bem. Aí minha mãe chamou um padre da época lá do Convento da Penha para rezar lá em casa. E esse padre fala que tinha uma pessoa embaixo do meu berço, que era um homem que estava embaixo do berço. Acho que era um homem, não lembro se era um homem ou uma mulher. Mas o padre falou, minha mãe falou que ele tinha um pêndulo assim, que quando ele entrou no quarto, aquele negócio não parava de mexer. E, gente, tinha um espírito no meu quarto. Então, eu acredito, tá? Nessas coisas, porque se a minha mãe e o meu pai falaram, eu acredito. Se fosse outra pessoa, eu ia ficar na dúvida. Então, amiga, eu acredito em você sim. Porque uma vez eu tava deitada também, gente, eu juro pra vocês, foi até aqui nos Estados Unidos, eu juro que eu achei que o Marcos tinha chegado e deitado do meu lado. Eu senti literalmente alguém deitando. Gente, quando eu olhei não tinha ninguém. Ai, nem contei isso pra vocês, mas eu fiquei tão arrepiada naquele dia. Eu falei pra Marcos, na hora que eu acordei, eu falei: amor, juro que eu achei que você tinha chegado, tipo, porque Marcos, ele fala, né, vou chegar amanhã, vou chegar depois. Falei, vai que aconteceu alguma coisa, adiantou a viagem, e ele chegou. Eu literalmente senti, sabe quando você sente alguém sentando na cama, que a cama dá aquela baixadinha e deitando? E, gente, quando eu olhei não tinha ninguém. Ai. Bom, Dani, minha mãe decidiu ficar 11 anos da vida dela sem trabalhar para cuidar de mim, porque ela, segundo ela, ninguém tinha responsabilidade de cuidar de mim. Então ela não deixava eu ir pra creche. Eu só fui pro pré, né? Eu só fui pro pré direto, ela falou. Minha mãe nunca foi fácil, me batia muito. Qualquer motivo ela me briscava, mas ela também não deixava eu ficar com ninguém. Eu nunca fui aniversário de amiga na escola, e quando meus pais brigavam, ela ficava meses sem falar com meu pai, e ela queria que eu ficasse também. Isso eu devia ter uns 5 para 6 anos.
E meu pai, né, como eu falo, ele era péssimo marido. Mas como pai, gente, eu não tenho palavras para falar dele. Ele era muito bom comigo, tá? E eu acho que talvez por isso a minha mãe tinha até um pouco de ciúmes, né? Vamos supor, meu pai, ele ia pro parque, ele me levava no parque, aí minha mãe ficava com muita raiva. E ela parava de olhar pra minha cara também. E eu ficava triste. Eu lembro desse episódio em específico, que ela me buscou na escolinha e ela nem olhou na minha cara. Minha amiguinha pediu colo pra mãe, a mãe deu colo. Aí eu pedi pra ela e minha mãe não me deu e começou a me ignorar e me beliscar. Nossa, gente, aquele dia eu senti tanta tristeza que eu lembro disso até hoje. Tipo, ela passava meio a raiva que ela tinha do marido pra própria filha. Mas a questão é que a culpa ali, gente, não era da menina, né? Não culpa nenhuma dela. Ele não era um bom marido, era um bom pai. Ela que tinha que decidir a vida dela, né? Eu ficava muito, Dani, eu ficava triste. Ninguém podia ter opinião. Apenas a opinião da minha mãe era certa. Lembro também de um episódio que eu estava na casa da minha avó. E eu, como qualquer criança de 5 anos, eu estava aprontando, né? Gente, a minha mãe, ela me deu um tapa tão forte na minha cara que a minha avó falou pra ela: que é isso? Tapa não se dá na cara de ninguém, né? E minha avó, gente, ela sempre foi muito apegada a mim, né? Então ela me defendeu. Depois disso, que a avó defendeu ela, a mãe dela ficou sem lar por 6 meses. Só voltou lá, gente, porque a minha avó desceu lá na minha casa. Nós morávamos a uns 8 quarteirões longe uma da outra e pediu desculpas por uma coisa que a minha avó nem tinha feito, né? Então assim minha mãe perdoou e minha avó passou a novamente ir lá em casa todos os sábados. Eu adorava. Dani, eu sofria muito bullying porque eu tinha um cabelo enrolado, eu era gordinha, tinha dentes tortos, então eu sofria bullying. Eu chorava muito, eu não contava pra ninguém. Eu tinha medo da minha mãe, então eu não conseguia me abrir com ela e contar o que realmente estava acontecendo. Teve uma época, por volta dos meus 7, 8 anos, não lembro certo, a minha tia, vou chamá-la de Aline, ela era casada com um cara, vou chamá-lo de Cão. Ele era muito esquisito, porém, ele era aquele tio legal, sabe? Que dava de tudo, me levava para passear. E eu ficava besta porque eu não tinha aquelas coisas, né? A minha tia também, ela era muito top e eu contava tudo pra ela. Era eu ficar sozinha com ela que eu contava as coisas pra ela. Só, gente, que aí ela, assim, adorava essa tia, esse tio. Só que chegou uma época que quando ela tava sozinha com o tio, ele começou a passar a mão nela. Eu não entendi ao certo o que estava acontecendo e eu só fui entender a gravidade disso quando eu já tinha 16 para 17 anos. Aí que eu fui entender o que ele realmente fazia comigo. E como eu não tinha essa liberdade com a minha mãe, né? Eu tinha vergonha. Dani, esqueci de contar que eu eu ouvia meus pais transarem direto. E eu também não entendia muito bem o que era aquilo. Eu conheci a masturbação muito cedo por conta de tudo que eu passei. Era muito pra minha cabecinha na época, sabe? Mas eu gostava da sensação. Por volta dos meus 11 anos, meu avô veio falecer por complicações de uma operação do coração. E assim minha família desandou de vez. Minha avó foi morar no interior novamente. E os natais, que sempre foram todo mundo unido, nunca mais tivemos. Uns 12 anos antes, minha mãe também começou a trabalhar. Meu pai não parou de humilhar ela até quando eu tinha 13 anos. Meu pai teve um aneurisma, foi 3 vezes para o hospital com dor de cabeça e falaram que era sinusite. Na verdade, era um aneurisma. Já até que um dia meu pai começou a entortar a boca, minha mãe foi ao hospital novamente, falaram que era sinusite. Minha mãe então exigiu uma tomografia e lá foi constatado que era um aneurisma. Meu pai teve muita sorte, porque esse aneurisma, que é um coágulo na cabeça, não andou.
Ele só ficou parado. Se ele tivesse mandado ou estourado, meu pai poderia ter tido um AVC. Foi um mês mais ou menos, pelo que eu lembro, do meu pai no hospital. Ele sofreu muito também. E após esse episódio, meu pai parou de ser ruim. Dani, meu pai virou uma outra pessoa. Até perdão para minha mãe ele pedia. É incrível como tem que acontecer algo horrível para as pessoas caírem em si das coisas que elas fazem, né? Eu comecei a namorar com 13 anos. Namorei cedo e me arrependo amargamente. Na época ele tinha 16. Minha mãe sabia e meu pai também. Naquela época eu era virgem. Um dia ele me levou para casa dele, eu boba, sem entender nada. A gente começou a se beijar. Ele tirou minha roupa, porém eu estava gostando. E permiti. Eu não tinha contado para ele que eu era virgem, mas por ele saber a minha idade, achei que era meio óbvio para ele, né? Dani, eu sei que na hora até sangrou, porque estourou. Botou aqui o cabaço. Ai, gente, eu não aguento vocês. Ele entrou em desespero, achando que tinha me machucado. Mas não, só tinha mesmo perdido a virgindade lá. Depois desse dia, eu nunca mais fui a mesma. Dani, ele era meio doido, ele tinha ciúmes incontrolável. Teve uma época que a irmã dele me chamou para ir com ela na estação buscar a avó deles. Ele surtou. Ele morava em prédio e a gente desceu do elevador e ele desceu a escada correndo e encontrou a gente lá embaixo. Ele ia me dar uma voadora e a irmã dele entrou na frente e deu um pau muito bem dado nele. Eu não tinha entendido ainda o que tinha acontecido. Ele falou que ele não tinha que levantar a mão para mim e para mulher nenhuma. Depois desse dia ele terminou comigo. Eu sofri muito, foi meu primeiro namorado. Parabéns para essa irmã aí, né? Dani, aos meus 15 anos, conheci um novo namorado. Com ele eu sofri muito, fui corna, descobri traições e mais traições. E eu sempre perdoava, sabe? Eu era muito nova, eu achava que eu tinha culpa por ser nova. E meus pais não deixassem, né? Não deixavam eu sair com ele. E uma dessas traições em específico, eu olhei para ele e falei: eu vou te perdoar agora, mas algum dia eu vou fazer uma coisa pior com você. Guardem isso. Os anos foram passando, terminei o ensino médio, comecei a faculdade, comecei a trabalhar. E nesse trabalho conheci um cara 18 anos mais velho que eu. Eu juro que num primeiro momento eu nem achei esse cara bonito, achei super esquisito. Ele era baixinho e eu sempre tive na minha cabeça que eu nunca iria trair. Detalhe, esse cara era casado há 13 anos, tinha 2 filhos, e um de 2 na época e um de 6. Conforme foi passando os dias, esse cara começou a dar em cima de mim. Minha vida sexual já não estava nada boa. Eu já não sentia aquele desejo por Romeu. Eu sei lá, sabe, ele era meio broxa, eu queria experimentar coisas novas. Eu me rendi a esse cara casado. Engatamos um relacionamento proibido. E a gente ia para hotel. Ele era muito bem dotado e nada do que eu já tinha experimentado antes. Aliás, gente, eu tinha 18 anos nessa época. Já não tinha muitas pessoas, né, que ela não tinha ficado com tantas pessoas assim na vida dela, tá? E ela falou que nessa época ficou um negócio meio doentio. Eu larguei meu namorado e um dia, né, a gente estava no vestiário do nosso trabalho e pegaram a gente juntos. Eu fiquei sem graça, mas não demitiram a gente porque era época de pandemia e, querendo ou não, precisavam da gente para produção. Assim fomos indo. Diz ele que se separou. Eu fui até a casa dele umas 3 vezes com os filhos dele lá e nunca me falaram nada sobre a mãe. Eu também nunca vi nenhum vestígio de mulher lá. Até que teve uma última vez que eu fui no banheiro e vi um pacote de absorvente. E nisso eu assimilei. Saí de lá calada, não falei nada, cheguei em casa, mandei uma mensagem para ele, falei que era um mentiroso e bloqueei ele de tudo. Eu fiquei com muita raiva dele por ter mentido para mim. E tudo bem, eu já ia me separar, né? Mas eu já não estava feliz. Assim, ela falou que ela já não estava feliz no relacionamento dela. Então aquilo foi só um gancho mesmo, né? Ele falava que ele também não estava feliz no relacionamento dele. Gente, ele era um homem de quase 40 anos, né? Com um filho na minha idade.
E pensei, poxa, um cara dessa idade mentiroso. Bom, mas eu sabia que ele ainda estava com a mulher dele. Procurei ela no Facebook e contei tudo. Mais um pouco, ela perguntando e eu respondendo. Ela falou que estava com ele sim, que ele nunca tinha dado nenhum sinal que ele estava com outra pessoa. E não sabe como ele fazia para esconder as coisas dela quando ela estava trabalhando e ele ia lá comigo na casa dele, né? E ela pensou o seguinte, como que os filhos dela também não falaram nada para ela, né? Bom, Dani, sabe lá Deus o que ele falava para aquelas crianças, né? Esse cara, quando descobriu, ficou louco. Começou a procurar minha família no Facebook e meu sobrenome. Se você vê pelo nome do meu e-mail, não é tão comum assim, então era fácil achar. Ele achou meus familiares, que estão até no interior, e falou que eu era uma safada, que ele estava comigo, né, mesmo ele sendo casado. Sendo que era mentira. E sim, aliás, era verdade, né? Eu estava com ele casado, porém eu deixei claro que eu tinha terminado um relacionamento e ele falou que tinha terminado também, né? Caso a gente fosse continuar junto. Gente, ele me defamou para minha família. Todo mundo caiu em cima de mim. Minha mãe, nossa senhora, foi o ó. Ele ficava mandando foto, falando que ia se matar. Detalhe, Dani, era foto dele pendurado no varal, com a corda do varal no pescoço, e falava que eu ria, porque assim, gente, eu achava até graça, porque ela sabia que era mentira, entendeu? As fotos que ele mandava. Nesse período, Dani, eu descobri que eu estava grávida, engravidei, fiquei desesperada. Eu já estava um tanto depressiva, tomei um monte de remédios, e acho que eu fiquei apagada uns 3 dias sem levantar da cama. Mal comia, não tomava banho, até que um dia comecei a sentir fortes cólicas e eu entendi que eu estava abortando. Eu queria... Ela falou que ela não queria aquele filho, né? Por causa de toda essa confusão aí também que estava tendo, tá? Ela falou que ela sofreu muito. Eu senti uma dor desesperadora, uma dor que eu nunca senti antes. Eu fui pro banheiro e aí aconteceu, né, gente? Bom, eu comecei então depois disso a transar com um monte de cara. Me arrependo disso até hoje. Transei com um, transei com o outro. Eu sinceramente não sei por que eu fiquei assim. Porque eu estava agindo assim. Era mais forte do que eu. Parece que eu não conseguia ficar só nos beijos, sabe? Eu tinha necessidade de transar. Eu me sentia vazia. Mesmo eu fazendo isso direto, eu conheci alguns caras que eu me arrependo até hoje de ter tido relação com eles. Isso poderia ter me trago péssimas consequências. Bom, Dani, um dia eu fui no samba e conheci um menino. A princípio eu não dava nada por ele. Eu também não queria namorar, não queria nada. E esse cara corria atrás de mim e eu nem aí. Até que um dia começamos a namorar e parece que tudo se encaixou. Era a mesma batida. Eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria construir uma família. Coisa que Romeu, né, nunca tinha se mexido o de antes lá dela, né? Era um encostado. Sei que em 3 meses, Dani, que a gente se conheceu, ela e o segundo Romeu da vida dela, o primeiro era um Jurandir, né? Vamos falar assim, porque um encostado não é Romeu, né? Então, ela e Romeu, o verdadeiro Romeu, né? Engravidei. Sofri muito também na mão dele. E a minha mãe me humilhava, né? Ele me humilhava. Pera, gente. Pera. Ele queria casar, ele queria ter filhos, ele queria construir uma família. Aí você, né? Coisa que Romeu lá, Jurandir, Jurameu, coisa que Jurameu lá nunca fez, né? Aí, 3 meses depois que vocês se conheceram, você engravidou. Aí você fala que você sofreu também na mão dele?
Ela falou assim, Dani, a minha mãe me humilhava, ele me humilhava também. Então ele não era Romeu, amiga, desculpa, para. Ele saía sem mais nem menos, tipo, saía, não falava com ela. Na época eu perdi meu emprego, eu não podia ir atrás dos meus direitos porque eu não era registrada. Eram muitas humilhações. Enquanto eu fiz meu pré-natal, eu descobri que eu tinha sífilis. Meu Deus, acho que é a segunda história que eu leio. Vocês estão vendo? Eu falo, melhor coisa que vocês podem pegar transão sem camisinha é gravidez, né? Eu tinha sífilis e eu nunca tive sintomas nem nada. Eu não fazia nem ideia de quem eu tinha contraído aquilo. Por isso que eu falo que eu me arrependo muito das atitudes que eu tive, que me trouxe consequências horríveis. Tomei dolorosas bezetacil por 3 semestres. Quando fui falar pro meu namorado, ele falou que ele não tinha isso. Ignorante demais. E eu falei, bom, eu também não sei de quem eu peguei. Se for de você ou de qualquer outro, mas você precisa fazer os exames para saber se você tem. Senão a gente não tem como transar, né? E eu não quero que minha bebê pegue isso. Bom, a muito custo ele também tomou as bezetacil lá. Dani, começou a vazar muito líquido, eu descobri que minha bebê estava com um percentual baixo. A minha placenta não conseguia acompanhar o crescimento do meu bebê. E isso prejudicava muito a criança, pois ela não conseguia crescer. Aí tiveram que induzir meu parto. Dani, eu sofri muito. Eu cheguei no hospital na sexta-feira à noite e fui ter ela 4h30 da manhã de domingo. Como eu estava aflita. Eu fiquei muito aflita da minha bebê também ter pego sífilis, né? E sim, gente, ela tinha pego. Ela ficou 11 dias na UTI neonatal. Era tão pequenininha. Tive ela com 36 semanas, 40 centímetros e 2 quilos. Eu sofri muito porque eu tinha levado 8 pontos lá embaixo. Eu não tinha passagem, mas mesmo assim, eu fui os 11 dias na UTI. Chegava lá às 8 da manhã e saía às 8 da noite. Eram tantas picadas que ela levava, me dava uma dó. Enfim, ela saiu da UTI e nunca mais teve positivo para sífilis. Estou com meu namorado até hoje entre trancos e barrancos. Vou contar um pouco da minha história com aquela tia Dete, lembra? A vida dela também foi difícil. Ela foi casada, o marido dela morreu de cirrose hepática. Ela sempre teve muito apego a dinheiro e coisas materiais. Ela era soberba, era uma pessoa difícil, mas a mim ela sempre tratou bem. Me ensinou a fazer arroz, cortar alho, muita coisa eu sei hoje por causa dela. Ela foi muito ruim, sabe, para muita gente. Eu sinto muito em falar isso, mas ela foi ruim. Há 10 anos atrás, ela tinha descoberto um caroço no seio. Ela ficou com esse caroço por muitos e muitos anos. Ela não ia atrás. Começou a sair um pus, aí ela foi ver o que era e era um câncer de mama. Ela retirou a mama, ficou em regressão por 4 anos, até que descobriu que estava com metástase. Nisso, Dani, ela sofreu ainda mais. Foram longas sessões de rádio e quimioterapia. Muitas pessoas ajudavam ela. Minha tia, minha mãe, minhas primas, meu primo. Ela não teve filhos, ela não podia ter filhos. Resumindo, ela sofreu muito. Ela negou uma vacina, ela se negou a tomar uma vacina que ela tinha que tomar toda semana. Essa vacina tinha resultados muito positivos para a regressão da doença. E ela desistiu. Parece que ela queria ficar doente. Ah, gente, olha só. Ela tinha muito... ela tinha que tomar essa vacina e ela não quis tomar. E o que ela fazia, essa tia Dete? Ela ficava falando para nossa Alice e para a mãe de Alice, ó, cuidado que vocês também vão ter câncer, né? Como se isso fosse, tipo, falando assim, sabe? Ah, cuidado, é de família, vocês podem ter também. Bom, Dani, ela era muito apegada a dinheiro, né? Nos últimos 2 meses de vida dela, faz 2 meses que ela morreu, a Alice falou. Essa história que ela mandou já tem um tempo, tá, gente? Então, assim, ela era muito apegada a bens materiais, a dinheiro que ela tinha guardado. E nisso resultou todo o sofrimento dela.
O corpo dela estava tão apegado às coisas, mas o espírito dela estava muito cansado. Assim, ela ficou com infecção generalizada e faleceu. Infelizmente, ela sofreu muito. Ela ficou exatamente 1 semana sem beber nada, sem urinar, sem conseguir falar, até que sedaram ela para descansar. Quando ela morreu, gente, parecia um urubu na casa dela, em cima da carniça. A minha avó veio do interior, fez uma discórdia grande, inventando coisa de todo mundo, inclusive de mim, que eu amava muito. Levou a TV da minha tia, entrou, pegou outras coisas, uma prima minha ficou com a casa, com tudo. Eu não sei como tem coragem, né, de ficar numa casa que teve tanto sofrimento. Eu não consigo me conformar com isso, como existem pessoas frias nesse mundo. A minha tia não foi nenhuma santa, mas ela não merecia isso. Bom, Dani, essa foi minha história, espero que tenha gostado. É um pouco maluca, né? Mas é a história da minha vida. Eu gosto muito de você e dos seus vídeos. Qualquer coisa me avisa. Ai, amiga, maluca mesmo, mas deu pra entender bastante coisa que você quis dizer aí, sabe? Bom, não tem nem muito o que falar, né? Eu acho que tudo que você contou na história eu já falo aqui todos os dias. Perigos de você, né, ter relações aí com pessoas que você nem conhece, pessoas aleatórias aí que você nunca viu. E o que acontece, né, gente? É isso aí, ó, pega doença. Infelizmente, por inconsequência, acabou que a sua filha também pegou uma doença, né? Então é triste ver essas coisas, né? Eu não vou dizer que você teve uma vida desestruturada, não acho que foi uma vida tão... Já vimos vidas muito mais desestruturadas aqui. Mas eu acho que você poderia ter aproveitado melhor, talvez, né? Sei lá, eu acho que você poderia ter aproveitado melhor as oportunidades que você teve de ter o pai, ter sua mãe ali, aos trancos e barrancos ali, você teve eles perto de você. Mas já passou também. Agora, amiga, gente, sério, aos trancos e barrancos estou com o Romeu. Romeu me humilhava. Ai, gente, sério. Olha, sabe uma frase que eu não aguento? Inclusive, eu vejo essa frase, gente, até em influências assim famosas no Instagram. Ai, gente, que casal briga, casal é assim mesmo, a gente discute, a gente briga, a gente quebra o pau. Eu fico tentando entender até onde é essa briga, até onde é esse quebra-pau, até onde vocês acham assim saudável essas brigas, sabe? Porque, sinceramente, gente, eu não acho nada saudável você ter um marido que, né, fica te humilhando. Eu não acho nada saudável você ter um marido que te bate. Eu não acho nada... Não tô falando que o seu te bate aqui porque você não falou dessa questão de violência, mas tem aquela violência psicológica, né, que é te humilhar, né, te fazer passar vergonha na frente dos outros, jogar coisas na sua cara. Então, sinceramente, eu fico pensando qual é o nível aí, quando eu ouço um casal falar que, mas casal é assim mesmo, a gente briga. Tá, mas a gente briga como? A gente discute, mas ele te desrespeita todos os dias. Porque, sério, é até difícil, mas eu tento botar na cabeça de vocês que um casamento, uma relação tem que ter respeito. Infelizmente, eu tenho muitas meninas aqui que vêm de famílias muito desestruturadas. Então, se você vê sempre baixaria, vamos falar assim, dentro da sua casa, você vai crescer achando que aquilo é absolutamente normal. Eu sempre vi meu pai bater na minha mãe, então aquilo é normal, meu marido me bater. Né? Questão de, nossa, tá mostrando amor, tá demonstrando amor, me bateu, né? Infelizmente é assim, gente, porque quando você não conhece o que é respeito, o que é uma família, né? Olha, eu sinceramente, claro que eu acho que o Instagram hoje, eu falo Instagram porque a gente tem várias pessoas mostrando a vida real delas ali, né? Nem tão real assim. Tem um pessoal que eu sigo que eu penso assim, cara, eu queria que a minha família fosse exatamente assim, sabe?
a gente vê tanto amor envolvido, né? Tem uma menina, eu acho que a maioria aí vai saber. Eu acompanho muito a Elaine Michele, o César Filho, eu acho eles um casal excepcional. Tem os filhos deles, né? A Luma, que se casou, o Luigi, que casou com aquela Júlia, acho que é Júlia. E, gente, toda vez, não, mais uma vez, tá, gente? Não sei como é a vida deles em casa, né? Porque a gente já viu várias coisas aí. Mas toda vez que eu vejo o vídeo deles, me passa tanto amor, sabe? Através daquele vídeo, eles conseguem transmitir tanto amor em família, que eu penso assim, esses dois filhos, tanto a Luma quanto o Luigi, eles, assim, eu tenho certeza que o Luigi nunca vai desrespeitar a mulher dele. Se realmente o César Filho é daquela maneira que ele mostra no Instagram, esse menino dele, ele vai fazer essa menina muito feliz. E a menina, a Luma, que é a filha deles, parece também, casou com um cara muito bom, um cara, né? Ela nunca vai aceitar nada de desrespeito na vida dela. Por quê? Porque me passa que não foi isso que ela viu dentro da casa dela. Então vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A Alice, ela sempre viu o pai humilhando a mãe. Sempre. Então ela fala que Romeu humilha ela. Que Romeu, né? Então, pra ela, aos trancos e barrancos eu vou vivendo. Então, até onde é esses trancos e barrancos? Até onde você vai aguentar? Esse cara te humilha? Como é isso? Entendeu? Você via dentro da sua casa, gente, você vai... Por isso que você fala aí do karma. Mas não é karma. É porque você vê dentro da sua casa e você procura pessoas que têm mais ou menos aquilo ali que pode te oferecer. Eu tenho certeza que talvez, como a minha prima Sabrina, que é psicóloga, já até falou sobre isso em lives que a gente fez. Muitas meninas que saem de relacionamento tóxicos, gente, quando elas acham um cara realmente bom, elas acham bore. Ah, mas esse cara tá me dando até preguiça. O cara é bom. O cara faz o que eu quero. O cara me agrada. O cara me elogia. E tem muitas meninas que nem conseguem viver um relacionamento assim. Elas estão tão acostumadas a viver na adrenalina, chegar em casa, ter discussão, pega pra capar, quebrar coisa, ser maltratada, ser humilhada, que elas não conseguem receber elogios. Então, eu acho que não é que a sua família tem um karma, vocês têm que quebrar esse ciclo, entendeu? Então, assim, você não falou muito aí desse cara que você tá vivendo, mas aí só de humilhação, né? Já fiquei meio assim. Bom, a questão da sua filha, né? Não vou nem falar, gente, porque eu já falei trocentas mil vezes aqui o que eu acho nessa questão de sair transando, nem conhece o cara, já tá transando sem camisinha, já... As pessoas esqueceram que existe... E ó, essa semana acho que é o segundo vídeo que eu gravo que a criança nasce com sífilis porque a mãe estava com sífilis. Então, como eu digo pra vocês, né? O melhor que você pode pegar transando aí sem camisinha é uma gravidez, querida. Muito cuidado. Bom, Alice, muito obrigada por ter mandado sua história. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau.